Olá! O Eleição para Todos de hoje vai tratar de um assunto muito comentado nos últimos meses: juventude e política. E para essa conversa, nós convidamos a cientista política Ludmila Rosa. Ludmila, seja muito bem-vinda aqui na TV Alegro, no programa Eleição para Todos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, Mona Lisa. Muito feliz de estar aqui, esse programa tão necessário num ano como esse. E vai ser um privilégio, um prazer conversar com você nesse tempinho aqui. Ludmila, você faz parte de um grupo de jovens que tem feito algumas ações aqui em Goiás para incentivar os jovens na política. Conta pra gente um pouquinho quais são essas ações, como começou esse projeto. Analisa, a gente faz parte de um grupo chamado Movimento Acredito, que é um movimento suprapartidário com o intuito de trazer a juventude, e de formar lideranças jovens para ingressar nesse campo da política que ainda é tão dominado, pelas mesmas figuras, pelas mesmas famílias, e vão se reciclando os rostos, mas vão se permanecendo, as mesmas famílias, as mesmas figuras sempre, e a gente se atentou para isso, que é um gargalo da democracia. A gente se reuniu e nesses últimos meses, Mona Lisa, nós estivemos com alguns jovens fazendo ações pela cidade, em escolas, em cafés, conversando com a juventude para tentar entender, fazer esse movimento de escuta. Por que o jovem não se sente pertencente da política institucional? E não só da política institucional, mas como todo esse espaço que organiza a sociedade, que organiza o nosso povo em torno de demandas comunitárias. O que está acontecendo? E a gente vai buscar entender. E vocês fizeram uma ação que eu vi na internet, onde vocês ajudavam esses jovens a tirar o seu primeiro título, é isso? A gente estava muito preocupado, Mona Lisa, com a baixa adesão, com o baixo alistamento da juventude, nesse primeiro voto. A gente sabe que dos 16 aos 18 anos o voto é facultado, mas a provocação que a gente fazia para essa moçada é: você já pode, não é obrigatório, você já pode, por que não você? Por que não se somar aos milhões de brasileiros e brasileiras que já estão aptos a decidir o rumo da nação? A bem da verdade, a democracia se fortalece e se enriquece com as vozes das mulheres, dos negros, dos jovens, enfim. A democracia é, por princípio, plural e diversa. Então nós estamos em débito, nós temos hoje um segmento só sobre-representado e os demais assistindo a democracia acontecer com muita passividade. Então nós fomos, tivemos esse movimento de busca ativa. Cadê a juventude? Vamos atrás, vamos promover cafés, vamos fazer um passo a passo de como se tira o título eleitoral. E a gente foi, conversamos com muita gente e acredito, Mona Lisa, que o resultado foi positivo. A gente teve muitas conversões. O que eu quero dizer por conversão? Gente que não ia votar, jovens que não iam votar esse ano decididamente e que agora já estão aí alistados e vão contribuir com os rumos do país a partir desse ano. Muito bom, parabéns pelo projeto, é um projeto super importante. E falando de futuro, quando a gente fala de jovens, a gente sempre fala de futuro também. Esse projeto vai para além das eleições de 2022? É um projeto que não pode parar. Como a gente estava dizendo aqui, há gargalos na democracia e esses gargalos não serão superados nesse período agora de pré-campanha ou em um ano como esse. É um ano de pautas tão difusas, porque a gente está falando do porquê que o jovem não está aqui, mas a gente também tem que falar de segurança, de educação, de infraestrutura, afinal de contas é o ano das eleições majoritárias. Então, nós não encerraremos o nosso trabalho, nós encararemos isso como um desafio de futuro e um legado que a gente quer deixar aqui para a cidade de Goiânia e para o estado de Goiás. Trazer mais jovens, capacitar mais jovens para que, em ocupando esses espaços de poder, eles possam fazer bonito, falando bem informalmente, fazer bonito e deixar para a sociedade o que a sociedade tanto espera da política institucional: seriedade, ética, compromisso, coerência e, sobretudo, projetos, que a gente acha que está faltando muito. Ludmila, durante todas essas ações, essas conversas com esses jovens, o que você acredita que seja o fator determinante para que esse jovem esteja tão afastado dos temas políticos? Sem dúvida nenhuma, e isso não sou eu quem está dizendo, já tive
a oportunidade de ler algumas pesquisas, algumas qualitativas. A gente sabe quantas pesquisas, a quantidade de pesquisas que tem saído nos últimos meses, mas uma coisa que me surpreende muito é a incapacidade, até hoje, das pessoas que estão ocupando os espaços da política institucional de fazer uma leitura de quais são as verdadeiras aspirações dos jovens, né? A gente pensa que o jovem está muito preocupado com esse ambiente conflagrado, de ficar pautando sempre a ideologia, os costumes. Não que isso não seja interessante e necessário. Afinal de contas, quando a gente fala de costumes, de moral, de ética, a gente tá falando no limite da nossa história cultural, dos valores que nos fundamentaram. Mas, para além disso, nós temos problemas reais para nos ocuparmos, né? A gente tem inflação, empregabilidade, problemas no mercado de trabalho. Que mercado de trabalho é esse que está se emergindo depois da pandemia, né? Quais são as novas vagas, quais são as novas oportunidades? Enfim, o jovem está preocupado com o futuro, o jovem está preocupado em construir a sua vida, a sua carreira com longevidade, com segurança. E aí eu trago para você alguns temas que ainda não estão na pauta, né, dos nossos parlamentares, de quem está disputando reeleição, de quem é um político dito tradicional. Ó, e já deixa a dica, né? Já tô dando consultoria gratuita aqui. Meio ambiente, problemas climáticos. Vocês estão percebendo o quanto a juventude está pensando para frente? Porque hoje a gente está falando sobre crise hídrica, né, e problemas envolvendo o meio ambiente. Porque isso tem repercussão lá na frente. No futuro deles, no futuro deles, dessa dos filhos deles, dos nossos filhos. Exatamente. Nós temos um corte geracional aí, nós, geração milênio, e a geração Z, que vem toda disruptiva, trazendo temas como, por exemplo, direitos humanos, né? O combate à fome, a erradicação da pobreza. Veja, Mona Lisa, o quanto a juventude nos surpreende, né? Porque a gente pode ficar pensando que ela está se ocupando de trivialidades, mas não, eles estão se ocupando muito mais de temas reais, de temas concretos e objetivos do que quem está lá no parlamento falando pura e simplesmente sobre costumes, ideologia, e a gente sabe que é um jargão que nós falávamos aqui no bastidor. Ideologia é legal de debater, dá pano para manga, mas não coloca comida no prato. Então a gente também precisa ter uma dosagem de objetividade. A política exige isso. Com certeza. E como cidadãos, vamos deixar aqui algumas dicas para o nosso espectador. O que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para atrair esse jovem para a política? Mona Lisa, o primeiro passo é a gente, assim como nós debatemos sempre sobre a dificuldade de as mulheres entrarem para o universo da política, seja nos partidos, seja na disputa competitiva de mandatos eleitorais ou no limite, no final, seja ocupando cadeiras. A gente está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e nós temos 2 parlamentares no universo de 41. Então, com o jovem, isso não é diferente. A gente pode pensar, segundo os critérios objetivos do IBGE, a juventude vai até os 35 anos de idade. Eu não tenho essa informação aqui de cabeça, mas eu deixo aqui para a nossa audiência para fazer uma pesquisa. Quantos são os parlamentares com até 35 anos de idade, para a gente entender qual é o nível de ocupação do jovem aqui no nosso parlamento goiano. Então é preciso a gente ter a serenidade para entender que esses espaços ainda seguem, né, uma tradição, seja de corpos, seja de cor, seja de classe social, seja de lugar de pertencimento, né, família, e nós precisamos alegrar a nossa democracia. Quando eu falo de alegrar, é dizer, torná-la mais diversa. Verdadeiramente o extrato social que nós temos aqui. O Brasil é tão diverso, o Brasil é tão colorido e nós precisamos transplantar todo esse universo que existe para dentro dos parlamentos. Então nós temos que criar ambientes acolhedores de pensar política, de fazer política. Seja, eu vivo brincando, viu, Mona Lisa? O chão de fábrica da política são os movimentos comunitários, né? A nossa microcomunidade é onde a gente primeiro tem o alistamento com a política, né? Essas são as primeiras oportunidades que a gente tem para se organizar, para colocar as nossas reivindicações. E isso a gente vai escalando. Nós não podemos demonizar
quem faz política, quem quer pensar no coletivo, quem quer pensar na sociedade. Hoje, se você fala que você se ocupa de política, de pensar política, de trabalhar com política, de querer qualificar a política, você é demonizado liminarmente, porque me parece que é um espaço interditado. E quando você interdita esse debate, esse espaço para as boas pessoas, as ruins vão continuar lá. Porque elas não têm interesse de sair de lá, porque de lá elas já vêm e de lá elas já ganharam a vida, né? A vida para trás e para frente com muita segurança. Então nós precisamos criar esses espaços, fomentar esses fóruns de debate para a juventude, dentro dos partidos e, enfim, também ter a juventude ali tendo voz e vez nas suas candidaturas e dentro das casas legislativas. Bom, esperamos que nessa eleição mais pessoas consigam se sentir representadas através dos políticos eleitos. Ludmila, muito obrigada pela sua presença. E você ainda volta esse ano aqui no Eleição para Todos, né? Porque a gente ainda tem muitos assuntos para debater e espero muito contar com todo o seu conhecimento. Analisa, eu estou muito feliz, olha só. Eu brinquei aqui dizendo que ia ser um tempo curto e para mim foi mais curto ainda do tanto que foi agradável estar com você. É sempre bom conversar sobre esses assuntos, aquece meu coração e eu sei que isso também mexe com você. E obrigada pela oportunidade, estaremos juntos sempre que houver espaço e oportunidade aqui. Eu estou pronta. Muito obrigada. O Eleição para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e semana que vem nós voltamos com mais assuntos e temas sobre as eleições.